Olá, boa noite, pessoal do Prorrogação do Replay. A gente está aqui diretamente do estádio Lírio Calor Inaldão. Terminou o jogo, chegou uma chuva, saiu botando todo mundo para correr, mas o Prorrogação está aqui no ar. Barbalha venceu 1-0 hoje a equipe do Guarani. Um jogo truncado, difícil, de muita disposição por parte das duas equipes, e o Barbalha fez valer o mando de campo. Daqui a pouco a gente vai estar com o ex-jogador Serginho, que vai estar com a gente também participando aqui, tá bom? Mas ao meu lado já está a Rayana Lucas. Foi aquele jogo, Rayana, que diz assim: tem que vencer de qualquer jeito. Não importa se com drible, sem drible, mas tem que ter vontade e raça, e foi isso que a gente viu hoje, hein, Rayana? Boa noite. Valia 3 pontos, né, Tony? Valia ir para casa, ficar em casa ou ir para casa com os 3 pontos. Foi um jogo, assim, bem difícil que a gente viu. Esses últimos jogos da Série B, a gente que cada jogo que a gente tem, cada rodada são definidos nos detalhes. O Barbalha marcou um gol ali e ali conseguiu se segurar. Ele foi tentando, mas sem conseguir esse êxito de pelo menos levar um pontinho ali para casa, pelo menos empatar o jogo. E aí vem essa primeira vitória, porque tinha essa definição para ser feita, né? Quem iria vencer eram os dois ali que ainda não venceram, né? Esse confronto dos dois que não venceram ainda, né, no campeonato. E essa rodada seria ali para definir quem levaria esses 3 pontos, quem sairia sorrindo hoje e quem sairia chorando, Tony. E o Dalvan acabou, a gente escolhendo na transmissão da FCF TV, o craque do jogo, por ter feito aquilo que ninguém fez, né? Ninguém, nem do Barbalha, nem do Guarani, tinha marcado um gol até o jogo de hoje. Eis que o Dalvan conseguiu fazer esse golzinho, um gol importantíssimo para o Barbalha, que dá uma respirada, e assim, você trabalhar uma semana cheia depois de uma vitória é bem melhor, né? Pois é bem mais tranquilo. Acho que Conseguiu evitar a saída. Mais aliviado ali, não totalmente, né? Porque ele já vai pensando ali no próximo confronto. Cada jogo é um jogo, e esse confronto com o Guarani de Juazeiro vem para trazer algumas definições do Barbalha. Gostei do jogo do Barbalha, muito diferente do que a gente viu lá na Arena Romeirão contra o Icasa. E aí o Emílio vai ter uma semana mais tranquila, e o Dalvan, que é o torcedor ficava pedindo, aquele Dalvan de outras temporadas, né? E aí o Dalvan surge como redentor, faz aí o gol do Barbalha, garante 3 pontos e garante uma semana boa para se trabalhar, pensando já no próximo confronto. E aí o Emílio vai ver como é que ele faz mesmo para organizar esse time, para colocar ele mais para frente, mais ofensivo, como a gente viu hoje contra o Guarani de Juazeiro. E o Guarani acabou estreando 2 jogadores, o Gaspar e o Maico Alagoano. Me agradaram os 2 atletas. Eu particularmente gostei muito da disposição dos 2 jogadores. O Maico Alagoano me deixou uma boa impressão, um jogador muito habilidoso, né? Não foi o suficiente para sair com resultado positivo, mas já deixou assim, o Guarani está reforçando, e está reforçando com qualidade também, né? Deixa uma boa impressão, né, Tony? Deixa um cartão de visita e deixa aquela dúvida ali do treinador do Danilo para os próximos confrontos, né? O Guarani, que ao longo ali da semana antes desse confronto, no último final de semana, que estava ali folgando na tabela, fez um amistoso contra o Iguatu, que vai jogar a Série D. Teve ali um empate de 1-1, a gente, o pouco que a gente viu, foi um jogo de muitos testes, né? E aí esses 2 jogadores chegam no Guarani para mesmo tentar mudar um pouco da configuração de jogo que o Guarani tem. E eles entram e aí colocam ali aquela dúvida no técnico para os próximos confrontos e fizeram com que o jogo desse uma movimentada boa. Também gostei da entrada dos 2, né? E aí vai muito agora de como o Danilo vai arquitetar esse time do Guarani para os próximos confrontos, né? A gente sabe que são jogos difíceis e o Guarani vem aí de empate, vem de 2 derrotas e um empate, e aí a gente fica muito sem entender como foi essa pausa para o Guarani, que deveria ser mais benéfica, deveria ter um ajuste maior. Eu acho que o time ainda não tem uma liga muito boa, né, dentro das competições, dentro da competição e dos jogos que tem disputado, e aí faz com que se pareça assim uma equipe por vezes perdida, algum erro de passe, a finalização também que pecou muito. Acho que poderia ter saído 1-1, mas o Guarani não conseguiu aproveitar as oportunidades ali na hora da finalização. Tá, ok, daqui a pouco a gente vai ter Eduardo Benjamin conversando conosco. Deixa eu trazer ele para o nosso bate-papo. Serginho, vem cá, Serginho. Vem cá. A Rayana vai sair só um pouquinho aqui. Mas fica por aqui, Rayana. Fica aqui. Dá para enquadrar os 3? Dá. Rayana, pronto, Rayana chega já aqui para vir conversar. Rayana, vem já aqui para cá. Tá só dando uma olhadinha ali no WhatsApp. Meu amigo Serginho, você vestiu a camisa desses 2 times.
Foram 2 dos times que você jogou, foi campeão, campeão com Barbalha, campeão com Guarani, mas você jogou também em outros vários times, Icasa, foi para o Paraná, enfim, vários times aqui do futebol nordestino, e aí você está acostumado a esse confronto, Barbalha e Guarani. Na Série B, é o jogo que ter mais qualidade, ou no jogo começo de hoje, tem que ganhar, independente de como venha a ser a postura do time dentro de campo. Boa noite, Serginho. Boa noite, Tony. É como foi um jogo muito truncado no segundo tempo, Tony. Eu não acompanhei, estava resolvendo algumas coisas particulares, mas acompanhei o segundo tempo. O segundo tempo, muita correria. O jogo ficou muito igual, muito chutão. Acho que a equipe do Barbalha poderia ter colocado a bola no chão, já que era a equipe que estava ganhando o jogo, para ter mais tranquilidade e ter feito o segundo gol. Mas pelo segundo tempo, a equipe foi muito igual. E como você falou, acho que hoje não precisava jogar bonito, hoje tem que ganhar, porque era um confronto direto. As 2 equipes estavam lá embaixo. E o Barbalha sobressai hoje com essa vitória, que dá uma importância muito grande para a tabela do. É verdade. Vamos aproveitar no gramado do estádio Lírio Caloi Naldão. A chuva veio, botou todo mundo para correr, quase todo mundo, porque a gente segue aqui no Prorrogação do Replay, aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Aproveita, dá aquele like, aquela curtida, compartilha com a galera, avisa que o Prorrogação está no ar. E o Serginho está com a gente, Rayana também. E no gramado estão eles, Eduardo Benjamin e Guto Vital, para conversar com uma das personagens do jogo de hoje. Eduardo Benjamin, boa noite. Boa noite, Tony, amigos e amigas que nos acompanham pelo Replay. Exatamente, estou aqui ao lado do volante do Barbalha, Anderson Cachoão. Anderson, a primeira vitória do Barbalha na competição dá uma tranquilidade para a equipe agora, para o restante da competição? Graças a Deus, né? Boa noite a todos. Essa vitória, né? Primeiro jogo a gente foi muito bem. No segundo jogo a gente foi muito melhor ainda. No terceiro aqui foi melhor ainda. A gente precisa dessa vitória para dar uma tranquilidade na equipe, né? A gente sabe do potencial do nosso elenco, do nosso treinador. A gente vem trabalhando semana em cima dos erros e graças a Deus a gente conseguiu a primeira vitória. Não vamos esquecer essa vitória, vamos pensar em mais, né? O campeonato é curto e a gente sabe do próximo adversário que é um excelente treinador que está lá. Eu conheço bastante jogadores. Agora é focar no próximo jogo, que aqui já passou, e descansar essa semana. E se Deus quiser, no próximo sai com mais 3 pontos. O que você acha que foi fundamental para a equipe conseguir essa primeira vitória aqui no Inaldão? A confiança. A confiança, a gente estava muito confiante que a gente ia vencer hoje. Certo? Não só hoje, mas todos os jogos, né? Que a gente sabe que cada jogo aqui é uma final. E não é desmerecendo a equipe, né? A gente conhece o nosso elenco, um elenco bom, bem formado pelo Emílio, pela comissão. E a gente só precisava de uma vitória para poder dar uma alavancada, né? E dar mais confiança a gente. Também dar os parabéns ao nosso goleiro Valência, né? Foi feliz lá no outro jogo lá. A gente abraçou ele, graças a Deus a gente conseguiu essa vitória. Todo o staff da equipe, principalmente ele, né, que vinha sofrendo umas críticas aí, entre aspas, mas a gente confia nele e vamos para a próxima vitória. Até hoje a equipe não tinha ganho, né, antes da vitória contra o Guarani. Isso dava uma pressão pro elenco? Não, normal, né? Porque a gente sabe que a gente joga aqui no Barbalha, sempre vai ter entre aspas, uma pressãozinha aqui ali, mas a gente já está acostumado a jogar aqui, que todo mundo joga junto muito tempo. E a equipe aqui vai ser uma final para todos, cara. Todo jogo é uma final e sempre tem que buscar o melhor para cada equipe. Obrigado, Anderson, tá aí, Tony. Já fala com o jogador do Barbalha, Lucão. Bom, tá aí, né, Eduardo Benjamin conversando aqui com o Anderson Cachorrão, que acabou sendo um jogador também importante na marcação, na raça, na vontade da equipe do Tricolor dos Verdes Canaviais. E o Barbalha acaba vencendo, fazendo aquilo, Serginho, que se espera muito. Você jogou no Barbalha e sabe como o Inaldão é importante para o time do Barbalha. Ou seja, o Barbalha tem que fazer aquilo que o Crato vem fazendo, né? Fazer valer o mando de campo, fazer valer, jogar no seu estádio, né? No gramado que você treina todo dia. Ou seja, você sabe bem a força que o Inaldão tem para uma competição aqui para a Raposa, né? Como eu falei no outro jogo, Tom, o Barbalha aqui dentro de casa é muito difícil de ser batido. Uma equipe que conhece bem o gramado, sabe como é que é jogar aqui no Inaldão. É muito difícil jogar aqui no Inaldão. Todas as equipes vão ter dificuldade com o Barbalha. E a equipe do Barbalha, como eu falei, sobre sobressair desse jogo. Acho que, como eu falei, o segundo tempo foi muito abaixo, foi muita correria, pouca posse de bola e as oportunidades foi pouca. Eu acho que o Barbalha, se tivesse mais um pouco de tranquilidade e colocasse a bola no chão e aproveitasse esse desespero do Guarani, poderia até ter feito o segundo gol e ter consolidado até com mais gol essa vitória, mas o importante mesmo é a vitória, porque é um campeonato muito difícil, vários clássicos, e o Barbalha, como eu falei aqui dentro, é muito difícil ser batido. E o Guarani vai para mais uma semana de trabalho, sem vencer no campeonato. Cara,
fica pesado, né, cara? É carregado trabalhar desse jeito, né? E o Guarani já é normal, né? O clima já é muito pesado no Guarani e com derrota aí fica mais ainda. Acho que agora a equipe do Guarani tem que procurar ter um pouco de tranquilidade. E é muito difícil, né, com a situação que está agora. Mas acho que o treinador tem que ter tranquilidade agora, procurar trabalhar e corrigir alguns erros que a equipe está cometendo dentro do jogo. Porque eu acho que, se eu não me engano, no próximo jogo já é clássico contra o Icasa e lá no Rumeirão, com a força que o Icasa tem. É um clássico que é muito difícil, não tem favorito para o clássico. E o Guarani pode, nesse clássico, através de uma vitória, sair dessa situação. É verdade, tem clássico e o Raimundinho estava aqui olhando. Vamos pro gramado do Inaldão? Pro gramado do Inaldão, porque Eduardo Benjamin está ali também ouvindo outros jogadores, né? Os poucos que sobraram aqui, porque a chuva acabou atrapalhando, o pessoal estava batendo papo, a chuva levou todo mundo. Mas agora não, agora a chuva deu aquela parada. Era como dizia Hermes Aquino, era uma nuvem passageira. Eduardo Benjamin, tá com quem aí por baixo junto com o Guto? Tô aqui ao lado do jogador do Barbalha, Lucão atacante. Cara, o que é que você acha que mudou do confronto contra o Icasa para o Barbalha conseguir essa vitória aqui no Inaldão? Cara, a gente, os 2 últimos jogos a gente fez bons jogos, né? Conseguiu a vitória, mas a gente precisava dessa vitória pra gente estar entre os 3, né? Para dar sequência também na competição e dar mais confiança para o grupo, né? Uma vitória importantíssima. Agora já descansar essa semana, já pensar no próximo desafio, que a gente sabe que é um grande desafio contra o Cariri, né? Mas a gente está focado e vamos trabalhar essa semana. Quem está presente nos treinos percebe o quão o Emílio é focado na questão tática, né? Você acredita que esse jogo foi um exemplo de que a equipe conseguiu agora entender o modelo do jogo e agora vai conseguir só avançar no campeonato? Sim, a gente fez nos últimos jogos, a gente propôs aquilo que o Emílio quis, né? Mas infelizmente, como a vitória não veio, aí veio aquele questionamento, né? Será se está fazendo aquilo que os atletas estão fazendo, aquilo que o Emílio quer? Mas a gente estava fazendo, mas como eu falei, né? Infelizmente as vitórias não estavam vendo, aí vem a cobrança também, mas essa vitória é importantíssima, que dá uma pra gente, pra gente focar na competição. Sabemos que é uma competição difícil, onde só tem clássico, né? Mas a gente está no caminho certo, todos estamos fazendo aquilo que o professor Emílio tem pedido. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar no objetivo. Quem fez o primeiro gol do Barbalha no Cearense foi Dalvão. O que é que está faltando para o Lucão abrir o placar para o Barbalha e conseguir fazer o primeiro gol? Eu tô tentando, né? Infelizmente não tá entrando, mas eu tenho a minha parcela, né? Tô ajudando meus companheiros ali. Na hora do gol ali, eu consegui dominar a bola, dei sequência ali pro Leandrinho, o Leandro Cruzonaro, o Delvan foi feliz. Mas a gente tenta trabalhar na semana, tentar já no próximo jogo, se Deus quiser, fazer esse gol. Obrigado, Lugão. Tá aí, Tony, a fala do atacante do Barbalha tentando fazer seu primeiro gol com a camisa da Raposa. Bom, tá aí o Eduardo Benjamin batendo papo também com o Lucão, atacante, jogador ali de área, referência no time da Raposa Caririense, que acabou ali fazendo também ali aquela diferença, um jogador muito importante, né? E até para quem é atacante, tudo bem que fez o gol foi o Dalvan, mas para quem é atacante também, você passar muitos jogos sem marcar gol, o time todo, né, acaba sentindo. Mas os atacantes, aquele pessoal que joga do meio para frente, mais, né, Serginho? Principalmente nesse campo, né, Tony? Aqui é um campo apertado, um campo que a bola aérea é muito importante e um jogador de área, acho que a equipe do Barbalha tem que aproveitar, porque, como eu falei, um campo apertado, tem muita jogada aérea, bola parada, e acho que isso aí o Barbalha tem que saber aproveitar o atacante que tem, que é atacante de área, que sabe segurar a bola, fazer a parede, é muito difícil de encontrar hoje. A gente tem lance, inclusive aqui os lances do jogo, tem vários lances que estão aí para você ver, você que está acompanhando a gente aqui no oferecimento de Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você. Crato, Juazeiro Barbalha, Missão Velha, tá bom? E Crato, Juazeiro Barbalha e Missão Velha até as 9h30 da noite. Você pode ter aí o Diniz Supermercado. Salviano Embalagem, melhor preço do Brasil. Tudo em embalagem para você. Fica ali na rua Mauro de Sampaio, 4500, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Também com a gente, Icanete, seu provedor de internet do Cariri tem nome. A internet do Replay é Icanete, a internet do Replay. No Rumeirão também é Icanete, tá ok? Prefeitura de Juazeiro do Norte, dando aí apoio ao esporte amador e profissional. Em breve vai ter o Jejunos,
maiores jogos estudantis escolares do interior do estado. Você tem os jejunos e vai estar realmente fazendo uma grande competição. No passado era mais de 5 mil estudantes participando dos jejunos. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil. Está vendo os lances aí, os melhores momentos. E às vezes quando se tem um jogo muito trucado, Rayane, muita raça, muita disposição, aí às vezes diz assim, foi um jogo feio, mas dá pra gente tirar alguns bons momentos desse jogo, hein? Pois é, Tony, embora a gente tenha visto assim uma melhora significativa daquele jogo que a gente assistiu lá no Romeirão, né, a gente consegue ver que o Barbalha veio mais propositivo com uma proposta mais ofensiva, né? Veio aí com a intenção mesmo de ganhar o jogo. São 3 pontos que dá uma revigorada no time, dá uma melhora também ali na tabela, dá vamos dizer assim, um respiro nesse campeonato cearense que a gente tem falado que tem sido tão difícil, né? Cada rodada a gente vê as partidas sendo definidas no detalhe. A gente tem visto também que os técnicos têm batido muito a cabeça. A gente tem visto o técnico acompanhando ali os jogos, como no caso do Raimundinho, hoje estava aqui no Inaldão, estudando, acompanhando. A gente sabe que são técnicos que trabalham taticamente muito isso dentro dos clubes em que trabalham. Então é importante a gente acompanhar, né, também essa parte, essa cabeça, né, quebrando a cabeça para poder definir os times a cada rodada, né? Então a gente sabe que foi um jogo bem melhor, né, do Barbalha diante do Guarani, daquele Barbalha que a gente viu lá na Arena Romeirão, um jogo com muitas faltas, paradas. Acho que pecou muito ali na hora da finalização, o torcedor ficou na bronca ali em alguns lances que poderia ter saído um placazinho ali mais gordo, mas 1-0 já vale aí os 3 pontos e já vale também essa respirada aí do time do Barbalha na competição. Então a gente segue acompanhando e aí amanhã a gente tem uma definição aí de quem fica na cabeça dessa tabela, né? A gente tem um clássico aí entre Icasa e Crato na Arena Romeirão e aí a gente vai ver como que essa configuração de time vai ficar, essa configuração da tabela, né, do grupo A vai ficar aí nessa competição. E a gente espera, né, ver esses jogos com mais gols, com mais definições. São difíceis, a gente sabe, mas eu acho que o torcedor que está vindo para o estádio, ele quer ver essa situação de definição, de mais gols, de acompanhar mesmo aquela vibração que a gente gosta de ver nos estádios. Então, hoje, esse jogo entre o Barbalha e o Guarani, ele se mostrou um pouquinho melhor do Barbalha que a gente viu lá na Arena Romeirão, mas ali a gente viu na entrevista do Cachorrão e também ali do Lucão, ele falando que é uma vitória importante, né, para seguir aí na competição e buscando ali tá pelo menos entre os 4 primeiros, Tony. É verdade. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente está aqui só, a chuva acabou atrapalhando, a estrutura nossa aqui, gente, foi toda desmontada e montada em cima da hora para ter o prorrogação. Mas vamos fazer o seguinte, quem está no gramado do estádio, agora eu lembrei do Antônio Félix, o baixinho, da Arena Inaldão. Ele diz, a Arena, tá chamando todo mundo de Arena, pois aqui é a Arena Inaldão também. Grande baixinho, de saudosa memória. Ele ia estar com o coração dividido, né? Que ele era louco pelo Guarani e também pelo Barbalha no jogo de hoje. Mas quem está no Inaldão, ali no gramado do Inaldão, Eduardo Benjamin, tem mais uma personagem do jogo de hoje, Eduardo. Exatamente, Tony. Estou aqui ao lado do autor do gol que deu a vitória, a primeira vitória do Barbalha na competição. Dalvan, um gol, você faz o primeiro do Barbalha no Cearense, agora é só o Barbalha avançar no campeonato? Boa noite. Feliz, né? A gente trabalha diariamente, treinamos muito essa finalização. Graças a Deus fui feliz de marcar e ajudar a equipe. Agora é descansar e esquecer esse jogo já e focar no próximo. O Emílio falou muito sobre a questão do detalhe, que o Barbalha não conseguiu empatar ou ganhar do Icasa por causa de um detalhe. Dessa vez o detalhe estava do lado do Raposa? Graças a Deus o detalhe hoje foi a favor, né? A gente fizemos um grande jogo contra o Icasa, pecamos, né? Vacilamos, tomamos um gol besta, mas a gente fez uma grande partida e a gente estava confiante que ia fazer mais uma grande partida aqui e sair com o resultado. Você que já passou muitas vezes pelo Barbalha, o quão bom é ver alguns torcedores também vir presenciando, né? Participando e torcendo para vocês, para a Raposa conseguir ganhar a primeira vitória. Com certeza, né? Sempre bom, né? Participei em quase todos daqui, né? Menos no Icasa, mas feliz. A galera, a rapaziada aí vem pela gente e a gente tá podendo retribuir.
Obrigado, Dalvan. Tá aí, Tony, a fala do autor do gol, Dalvan, que estava no Barbalha na última vez que o Barbalha e o Guarani se enfrentaram em 2023, lá na Série A. O Guarani e o Barbalha estavam na Série A e o Dalvan estava junto do elenco, ele também, o Anderson Cachorrão, Romário e entre outros grandes jogadores que participaram aqui do Barbalha. Eduardo, e aí ninguém do Guarani quis falar, né? Você procurou também o pessoal do Guarani, a gente estava naquela expectativa de ouvir alguém do Guarani. Ninguém quis falar depois do jogo, é isso? Exatamente, Tony. Como a gente tem costume de chegar aqui no Prorrogação e falar, gente, vocês vão ver aí no Instagram a entrevista, não conseguimos. Nenhum dos jogadores e nem o técnico do Guarani quis falar com a gente, a nossa reportagem, e aí não temos nenhuma fala de algum personagem do Guarani para falar sobre essa derrota, mais uma derrota do Guarani, que está em quarto colocado com um ponto só acima do Cariri. Mas a equipe continua sem vencer na competição, sem marcar gols na competição. E lembrando que o Guarani, na próxima rodada, enfrenta o Icasa, um clássico lá no Romeirão. E o Barbalha também vai jogar no Romeirão contra o Cariri. Bom, tá ok. Obrigado, Eduardo Benjamin. Também aqui o Guto Vital, lá do gramado do estádio Lírio Caloi Naldão, trazendo essas informações, entrevistando jogadores, né? O Emílio Bernardo já foi embora, o pessoal do Guarani ninguém quis falar após esse jogo, mas é uma vitória extremamente importante para o time do Barbalha, que tem aí o Dalvan, acabou fazendo esse gol importante para o time da Raposa Caririense, e aí você conhece os dois lados da moeda, Serginho, tanto o time do Barbalha como do Guarani. Qual é a torcida que pressiona mais quando você está num momento assim difícil? A do Barbalha ou do Guarani, Serginho? As duas, né, Tony? Porque não tem... Torcedor é normal, todo time tem sua torcida. E a pressão é normal no jogador. Acho que o jogador do Guarani não fala porque sabe que a pressão lá é muito grande. Acho que para não atrapalhar alguma coisa lá de vestiário também, né? Porque às vezes o jogador está de cabeça quente e pode inflamar mais o vestiário ainda. Acho que os jogadores não quiseram falar. Mas pro lado do Barbalha, acho que tem que ter alegria, porque é uma vitória muito importante. Uma vitória que tira o Barbalha lá de baixo, né? E coloca ali perto da zona de classificação. E como eu falei, aqui dentro o Barbalha é muito difícil ser batido. Acho que o Barbalha tem que fazer isso mesmo, jogar dentro de casa e procurar sempre a vitória, porque só através dessas vitórias dentro de casa é que ele pode almejar uma classificação lá na frente. Inclusive, assim, a gente está sentindo falta um pouco do torcedor, né? O torcedor do Barbalha que poderia estar no público maior, ou seja, uma vitória dessa aí. A expectativa é que no próximo jogo aqui no Inaldão a torcida possa chegar num número bem maior, porque contra o Crato a gente ficou se perguntando, será que não tem mais torcedor do Crato do que o do Barbalha? No primeiro jogo, jogo de estreia, tá faltando um pouco essa empolgação também por parte do torcedor da Raposa, que você conhece bem, quando o time está bem, costuma lotar esse Inaldão aqui. É normal, né, Tony? Quando a equipe está bem, está com vitória, acho que a torcida também comparece, acho que a torcida estava um pouco procurando ver a equipe do Barbalha ainda, né, conhecer. E hoje eu acho que a equipe deu uma prova que, mesmo sendo um campeonato muito difícil, muito nivelado, a equipe deu uma volta por cima, conseguiu essa vitória. E esperamos que o torcedor do Barbalha venha aqui um bom público no próximo jogo. Como você falou, a equipe do Crato, do Icasa, são as equipes que tem mais torcida aqui na região, né? E a equipe do Barbalha tem uma torcida também que é grande, mas infelizmente hoje não tem muito público, né? Foi um público muito grande, mas espero que com essa vitória, acho que os torcedores têm essa confiança que a equipe do Barbalha possa alcançar o objetivo, que é a classificação. É verdade. E, Rayana, você é acostumado a acompanhar jogos aqui, né? Ou seja, a torcida realmente não está naquele público que a gente imaginava, mas se espera muito mais desse Barbalha, né? E, por exemplo, eu vi jogadores entrando aí no segundo tempo, o Honorato, que para mim que entrou muito bem, um jogador com boa qualidade, o próprio Kaique também, um volante que chega bem, né? Vem pisando ali na entrada da grande área. O Eric entrou, tentou a movimentação, ou seja, a gente vê que tem jogador que está no banco de reserva que de repente, entrando, tendo oportunidade, pode apresentar alguma coisa, né? Por mais que a gente tenha tido um jogo limitado tecnicamente, a gente viu algumas peças, tanto do Guarani como do Barbalha, que pode de repente render mais nesse campeonato cearense. Pois é, até aquela oxigenada, né, Tony, que a gente consegue ver nessas substituições que estão sendo feitas pelos técnicos. Às vezes o jogo está meio ali truncado, meio amarrado, e essa substituição ela traz, né, uma oxigenação maior, traz um lance que às vezes até consegue definir o jogo ali, né, fazendo gol ou dando passe para a jogada. E eu acho que assim que
tá faltando isso de aproveitar muito essas substituições para que o time ele consiga ali ser mais consistente, seja mais ofensivo, consiga errar menos passes, as faltas também que a gente vê, né? Aquele para com falta, com lance. Eu acho que o árbitro também, na maioria das vezes, acaba deixando o jogo mais mastigado. A gente viu isso no jogo contra o Icasa e o Barbalha lá no Romeirão. E no de hoje, essas substituições, elas trouxeram um ânimo a mais até para o próprio torcedor que estava ali na arquibancada. Hoje a gente não estava na transmissão do rádio, mas estava aqui acompanhando, né, o jogo. E a gente viu ali a torcida sentindo essa diferença, trazendo aquele friozinho, né, na hora das finalizações, que foram finalizações que podiam, como eu já disse, ter sido com um placar um pouquinho maior, né? Então acho que faltou isso. E eu acho que o próprio Emílio, ele já percebeu isso, porque ele acaba utilizando essas substituições até para observar também. Eu vejo que quando ele chama um jogador ali, ele conversa no pé do ouvido, ele aponta, ele mostra. A gente já viu que são técnicos que têm um comprometimento tático ali, que conseguem, né, passar isso para os seus jogadores e acabam ajustando ali as substituições para que a gente tenha um jogo mais ofensivo, que traga ali mesmo esse jogo mais para frente. Mas acho que no jogo de hoje foi bom, mas poderia ter sido melhor, principalmente para o Barbalha. O Guarani também, obviamente, tentou ali buscar um empate, mas eu acho que o Barbalha vem ali conseguindo dar aquela liga diferente do que a gente vê no Guarani, que não conseguem ali muito ter essa consistência entre os jogadores, né? Acho que as substituições do Guarani não surtiram tanto efeito quanto a gente viu ali nas substituições feitas no Barbalha. É verdade. Ô, meu querido Serginho, Barbalha agora vai pegar o Cariri e o Guarani vai pegar o clássico contra o Icasa, né? Ou seja, vamos falar aqui do Leão do Mercado, é um peso muito grande, principalmente a gente não sabe qual vai ser o jogo. Amanhã vai ter Icasa e Crato, o jogo lá na Arena Romeirão, né? Mas assim, independente do resultado, mesmo que o Icasa perca o jogo para o Crato, é uma pressão muito grande para o Guarani entrar em campo num clássico, precisando desse clássico para vencer, né? Isso aí pode dar um ano a mais para o Guarani, né? Já que a equipe não teve nenhuma vitória ainda nesse campeonato. E nada melhor do que conseguir uma vitória diante do clássico, né? Principalmente se o Icasa amanhã ganhar do Crato, né? Que vai ficar em primeiro lugar. E isso aí pode motivar a equipe do Guarani, já que o clássico todo clássico é diferente, né? Mas eu acho que o Guarani vai ter que se preparar muito bem, porque a equipe do Icasa é uma equipe muito técnica. E dentro da Arena Romeirão lá é muito difícil ser batido o Icasa. E eu acho que o Guarani vai ter que procurar jogar mais, se empenhar mais e procurar botar a bola para dentro do gol, porque uma equipe só vai ganhar jogo se colocar a bola para dentro do gol. E acho que é isso aí que está prezando o Guarani, colocar a bola para dentro do gol para poder dar mais aquela tranquilizada e tirar aquela pressão da vitória, né? Porque só assim pode sair desse desespero que é na zona lá embaixo, que acho que o Guarani não merece estar nessa situação. E o João Carlos aqui, está acompanhando a gente aqui pelo chat no YouTube, ele diz assim: fiquei sabendo que hoje o treinador do Guarani cai. Será? E aí? Já é para cair? É o normal do Brasil, né, Tony? Não é só em time pequeno não, né? Time grande, time pequeno. Acho que quando a equipe não ganha, a primeira cabeça que cai é do treinador, né? Acho que os torcedores sempre pedem a cabeça do treinador. Mas é começo de trabalho, né, Tony? É muito pouco tempo de trabalho. As equipes são muito niveladas, vários clássicos. Acho que a equipe do Guarani, a sua diretoria tem que dar mais um tempo para o treinador, porque está chegando jogador ainda, né? Hoje você falou que chegou mais 2 jogadores. Estrearam o Gaspar e o Maico Alagoano, estrearam hoje. E acho que isso aí está precisando, a equipe precisa de entrosamento, né? Acho que precisa de mais tempo para entrosar, para saber o jogador entender o que o treinador está querendo, está pedindo, né? Para poder se encaixar e através daí procurar as vitórias. Acho que é muito cedo, né? Eu sei que o torcedor está muito chateado, mas é muito cedo ainda para poder pedir a cabeça do treinador, já que, como eu falei, é muito pouco tempo de trabalho e não dá para você, de uma semana, transformar a equipe assim de uma hora para outra, né, Tony? É muito difícil e agora é um clássico, né? E acho que o Guarani vai ter que ter muita calma, muita tranquilidade, principalmente a diretoria, para poder sair dessa situação. E aí, Rayana, ganhar um clássico é aquela: você consegue vencer e dá uma moral para continuar o campeonato, hein? Pois é, a gente está aí com essa expectativa, né, desse clássico. Até estava lembrando aqui, clássico é clássico e vice-versa. Já dizia o grande filósofo Jardel, né? Clássico é clássico e vice-versa. Então, para Guarani vai ser
uma super respirada no campeonato e aí dá muita moral, né? Não só esse respiro na tabela, mas também melhora ali a moral com a torcida. Já do lado de casa ali vai ser a chance de conseguir assumir ali a liderança desse grupo, né? Mas depende amanhã. Amanhã Depende tem da Crato manhã ainda. também. Amanhã ainda tem o Crato também querendo permanecer aí na liderança, no topo dessa tabela. Mas eu acho que o clássico ele tem outra atmosfera, né? Às vezes um dos times ali está muito mal no campeonato, mas no clássico ele tem acho que dá uma revigorada, dá um ânimo, mas a gente não consegue. Eu não sou atleta, nunca fui atleta de futebol, mas a gente consegue sentir essa atmosfera ali para quem está na beirada do campo. Acho que o Serginho ele vai saber dizer melhor que eu sobre isso, mas acho que tem esse ânimo a mais, tem esse gás a mais, essa motivação maior, e eu acho que esse clássico aí entre Icasa e Guarani, que tem anos de história, e para as duas equipes vai ser mesmo assim um gás a mais, né? Vai ter uma energia diferente e as equipes elas vêm muito para aproveitar isso. Mas eu ainda pontuo que o Guarani ele precisa ter não uma organização, mas acho que falta muito esse entrosamento. A gente sabe que a pré-temporada dos clubes daqui da região são muito curtas, né? O período também não é tão satisfatório, mas a gente tem uma coisa boa que é aí o tempo de preparação entre um jogo e outro, né? Diferente do que a gente viu nos outros campeonatos, a gente tinha ali jogos a cada 2 dias ou a cada 3 dias. E agora a gente tem uma semana aí para que os clubes consigam trabalhar melhor. E tem ainda aqueles períodos em que um time ele folga ali na rodada, como foi o caso do Guarani aí na última rodada, que ficou de fora, inclusive fez aí um amistoso contra o Iguatu. Mas aí vem muito também do que o técnico e os jogadores eles querem para o campeonato, né? Então, o torcedor do Guarani ele está na bronca, inclusive com o técnico Danilo, porque ainda não conseguiu ver a identidade do Danilo técnico no clube do Guarani. Essas mudanças acabam atrapalhando também, muito jogador chegando, enfim. Sim. Isso acaba atrapalhando um pouquinho o entrosamento. Detalhe, o último clássico foi vitória do Guarani eliminando o Icasa na primeira fase e conseguindo classificação para as quartas de final do ano passado. Então, há toda uma atmosfera, realmente um clima muito grande. Mas a gente está chegando ao reto final do nosso prorrogação, né? Já que a chuva acabou mandando a galera embora mais cedo, mas amanhã tem Icasa e Crato. Serginho, o que esperar para esse jogo, Serginho? Porque, cara, eu vou lhe dizer uma coisa, o Icasa vem vencendo, não vem convencendo, o torcedor está reclamando. Teve até vaia no último jogo. E esse Crato tá arrumadinho, cara. Tá um timezinho ali arrumadinho, meio campo. Perdeu o Renezinho, né? O Renezinho tá indo pro futebol da Bahia. O Lamar disse que vai ter uma surpresa amanhã. Não disse que surpresa é essa. Enfim. Esse é o ovo de Páscoa? Será, hein, rapaz? Pode ser, né? Que a minha Páscoa também, que a minha Páscoa. Vamos botar na fila a gente também, pagar esse ovo de Páscoa, né? Vamos fazer um sorteio pra nós também, né? É verdade. É uma resenha, o Lamar. Vai aí, Lamar. E aí, vai sair ovo de Páscoa? Manda o ovo de Páscoa por prorrogação. Vamos cobrar esse ovo de Páscoa amanhã. E aí, o que é que se espera de Icasa e Crato? Pelo que você viu, inclusive, das duas equipes. Tony, eu estava até, inclusive, conversando com o Raimundinho aqui, né? Que a equipe do Crato é uma equipe muito arrumada, é uma equipe que tem um meio de campo muito organizado, uma equipe que sabe, tem a identidade do Lamar, né? Acho que, por mesmo que seja pouco tempo de trabalho, mas a equipe do Crato soube contratar, encaixar as peças, né? Tem jogadores da casa, né? Que conhecem o campeonato. Jogadores experientes como o Carlão, que é uma liderança dentro de campo, que sabe organizar o time. Tem o Lamar de fora de campo e tem o Carlão dentro de campo, que é um cara que costuma falar, costuma organizar os times dentro de campo. Já joguei com o Carlão e sei da qualidade dele, tanto técnica como da liderança também. E eu falei para Raimundinho, amanhã o jogo vai ser muito duro, porque a equipe do Crato é muito arrumada, principalmente no meio de campo. Acho que quem ganhar amanhã o meio de campo, eu acho que vai sobressair sobre esse jogo, porque as duas equipes que têm qualidade técnica e são muito perigosas do meio para frente. Eu acho que quem aproveitar amanhã as oportunidades sai com a vitória. E aí, Rayana? Cara, Tony, eu tô com muita expectativa para esse jogo, sabe? É um jogo assim que vai vir mesmo as definições de quem tá bem no campeonato, né? O Crato, obviamente, ele com o Lamar trouxe um Crato aí que inclusive até surpreendeu o torcedor. A gente ouvindo ali o torcedor ao longo da semana, ele fala sobre isso, né? Que bom que o Lamar está no Crato e que bom que o Lamar
conseguiu ali montar esse time. A própria organização da diretoria mesmo, a gestão do clube, ela reflete isso, né? Com os jogadores, comissão técnica, resultado também de jogo. E aí do outro lado a gente tem um Icasa que tem uma torcida fanática, a gente tem um trabalho do Raimundinho que prometeu para o torcedor que ele quer subir o time, né? Quer colocar o Icasa de volta ali na Série A do Campeonato Cearense 2027. E vem muito nessa atmosfera de que quem vai conseguir essa liderança também, né, do grupo. Então, são muitos fatores ali determinantes para esse jogo e vai ser um trabalho assim, vai ser um jogo de se assistir, de trabalho de dois grandes técnicos que a gente tem aqui na nossa região, né. Inclusive, os meninos comentando ali no off, falando sobre esse jogo de amanhã, dizendo que o Lamar tem que respeitar o Raimundinho, tem que respeitar seu pai, porque Raimundinho é tido ali como um dos grandes professores dos meninos dessa nova geração de técnicos, o próprio Lamar, o Washington Luiz. Também, né? Bassalã. Nós somos novos também, né? Nós somos novos também, é Nós verdade. somos igual o outro, nós somos novos, né? É verdade. Então, assim, eu tô com muita expectativa para esse jogo, para essas definições e de ver como o Raimundinho e o Lamar eles vão se armar para esse jogo. São dois técnicos que eles gostam muito de estudar o adversário. O Lamar fala isso a cada entrevista dele, né? Que ele só pensa no próximo jogo quando ele tem ali o final do jogo anterior e aí ele já começa a pensar no próximo adversário, como ele joga, como ele vai montar o time, quem vai entrar, como ele vai se armar taticamente para esse jogo. E o Raimundinho também não fica de fora disso, porque ele também gosta muito de observar o adversário. Inclusive, estava aqui hoje acompanhando junto com o esse Pedro jogo, Edson, né? Então, são técnicos que gostam de estudar o adversário e são dois técnicos que conhecem muito bem essa competição, que é a Série B do Cearense, que é uma competição difícil. E tem um gostinho especial, acho que vai ter um gostinho especial pro Lamar, porque o Lamar saiu ano passado do Icasa, meio chateado, não conseguiu, né, mostrar o trabalho. Eu acho até que ele estava sobrecarregado, era um pouquinho de tudo, era supervisor, era o Severino do Zorra Total. era o O Bombril. Bombril, 1008 unidades. É verdade, o Lamar, né? E aí ele, não sei se de repente tem um gostinho especial, acho que tem. Enfim, vai ser um jogo bom. Serginho, se tivesse que apostar no vitorioso amanhã, qual o placar que você daria aí? Quem sairia vencedor? Amanhã, Tony, não vai ser diferente como está sendo os outros jogos, né? Acho que vai ser, por ser um jogo muito difícil, né? As duas equipes, como eu falei, tem muita qualidade. Vai ser aquele jogo truncado, como eu falei, o meio de campo amanhã quem ganhar o meio de campo amanhã vai ganhar o jogo, que eu acho que o primordial amanhã é o meio de campo do Icasa, tanto do Icasa como do Crato, que são duas equipes que, como eu falei, tem muita qualidade. A arena ajuda muito, né? O campo ajuda muito para quem tem qualidade. E como eu falei, amanhã quem errar menos, eu acho que vai sair com uma vitória. E espero que seja o Icasa, né? Porque sou torcedor de casa, além de ser jogador, sou torcedor de casa, mas com certeza vai ser um grande jogo amanhã. Aí, já puxou aí o coração, veio mais forte. Você acha que dá o que amanhã? Vitória de casa, do Crato, empate? O que é que você apostaria, Cara, Ariana? Tony, eu vou dizer que eu acho que o Icasa, ele tá muito mais propenso a isso por jogar na Arena Romeirão, né? E também com a volta do Thiaguinho, que traz um outro aspecto ali para o time do Icasa, né? Então, eu acho que no último jogo contra o Barbalha, o time sentiu muito essa falta do Thiaguinho, e eu acho que, falando ali de meio de campo, ele é essa pessoa que consegue ali também, né, zonear isso e fazer com que ali o meio de campo ir para frente também se consiga ter mais êxito, né? Seja mais ofensivo. Então, acho que o Raimundinho estudou muito o Crato aí ao longo dessa semana. A volta do Thiaguinho também traz um ânimo a mais, traz uma confiança também. Eu senti isso na primeira partida contra o Cariri, que o Thiaguinho ele acaba ali trazendo uma confiança para os companheiros que estão ali, inclusive ali para os gols que saíram na partida, foram ali meio que o início ali da jogada com o Thiaguinho, né? Fora aquele que saiu ali no primeiro minuto, né? Que também veio ali do pé do Thiaguinho a movimentação de jogada. E aí a gente vem muito... Eu tô muito na expectativa de que o Icasa ele se saia melhor que o Crato e ele consiga dar um nó ali no Lamar, no que ele vai armar para esse jogo de amanhã. E tem vários fatores que influenciam para que o Icasa consiga sair melhor. Além do campo, obviamente, a gente tem o fator torcedor que está ali prometendo lotar a Arena Romeirão amanhã para esse confronto. Eu vou dar, rapaz, hoje se disser assim, rapaz, escolha um vitorioso, eu acho que
tem muita coisa Tem favorável. empate não, viu, Tony? Tem que dar a Tem que dar a vitória. vitória. Eu acho muita. Fica em cima do muro, não. Cara, eu acho. Ele toda vida joga eu os vou- outros na eu vou pro fogueira. empate. Pra nós, aí, eu já disse o meu, aí na diz a dela. Joga na fogueira e ele se sai ali, ó. Fica com um descanso pelo menos pro canto. Tem que Escolhe um ficar canto. pelo menos no canto. É, pelo menos no cantinho. Faça igual a descanso de sinuca. Fica pelo menos no cantinho. Rapaz, quer que eu diga uma coisa a você? Eu acho que assim, tá tudo muito favorável pro Icasa. Muito favorável pro Icasa, conseguir manter 100% de aproveitamento. Mas eu tô achando esse time do Crato muito arrumado. Muito arrumado. O setor defensivo, time que não sofreu gol nesse campeonato, meio campista. Eu tô com o pé atrás porque o Renezinho, eu acho que pode fazer uma falta. Mas sempre que tá entrando alguém, entra bem, né? Mas para mim o Crato é o time de melhor desempenho dentro da competição até agora. Então não sei, eu não me surpreenderei Tá em cima do se o muro, Icrato. ele tá em cima do muro, então tá em Se cima eu do tivesse, se eu tiver que dizer assim, vai sair. vou sair em cima do muro. Se eu tiver que dizer que alguém vai sair vencedor amanhã, pelo que foi apresentado até hoje, eu diria que era o Crato. Eu diria que é o Crato. pelo futebol, Mas, pelo que apareceu dentro de campo. Mas eu acho que a atmosfera também vai ser muito favorável para o time de casa. Vai ser um jogo difícil. Mas tem que escolher um? Pois eu vou dizer que é o Crato. Pelo menos nós estamos ganhando. 2-1 pra nós. 2-1 pra nós. Pra não ficar unânime, ele hoje, porque da Mas- outra vez ele jogou eu e o Leandro na fogueira. Aí depois ficou... Aí ele se saiu, não Aí, se disse. der empate é bom pra ele, que ele fica em cima do muro, aí fica empatado o jogo. Não tem, Então tá bom, né? tá bom. Ninguém nesse É igual o chateio. juiz quando vai apitar, dando empate pra ele tá bom, não vai ter trabalho pra nem pro Ninguém reclama. Ninguém vai reclamar não. Ruim né? é quando o juiz é tão ruim que os dois reclamam. Todo reclama, aí fica ruim. Rayana, obrigado pela participação no Prorrogação. Quero você amanhã, se der certo, vá amanhã Amanhã também estaremos participar com a lá. gente. Que amanhã vai ter esse jogão. Ela tá na relação, né? Relação, Tô na tá relação ali. Porque esse jogão. É igual a doutor Paulo, não tá de pendurada não, né? Tá de- Descartou não, né? Tá de- Tá de boa amanhã. Tá de boa amanhã. Não tá de pendurada, não. É que nem o doutor Paulo dizia, né? O jogador com 2 meses disse que tava de pendurada. Ia pra riba do outro pra ser da vermelho, dizia. Aí vai ficar todo mundo rindo lá no. Grande Paulinho, massagista. Eu encontrei um dia desse ele no Romeirão, mas o homem sumiu, desapareceu. Grande Paulinho, um abraço, Paulinho, massagista, sempre acompanhando a gente. Inclusive, ó, tem aqui, cadê? O Eldson tá por aqui. Grande Tony Souza. Grande Rayane Lucas, presença tem nome Rayane. Sai Serginho. Tudo de bom pra vocês, tá aqui. Mandando um abraço aí. O Luiz Carlos também aqui. Tá em Aurora assistindo. O Santana perguntou o que é que achou do João Kaique do Barbalha. A gente elogiou aqui. Inclusive, Kaique, muito bom jogador. Né? O Danilo tem 2 laterais de origem, daí coloca o atacante dele. Palhaçada, esse treinador tá na bronca aqui, o Giliásio. Não tá gostando do improviso aqui. Na verdade, o Dielson, ele é lateral, volante e também joga de atacante, né? Muito bom jogador. Polivalente. Mas ele queria o Dudu lá na lateral, né? Cadê aqui? Disse que teve só chutão, desespero. Em todos os jogos o treinador improvisa muito. Deixa eu ver aqui. O Feitosa também tá por aqui. Kleber Lavô, tivesse à frente, já tinha mandado embora jogador e comissão técnica. Acho que falando sobre o Guarani, né? Calma, homem. Deixa o Kleber Lavô. Ciro Brandão foi 1-0, Ciro, pro time do Barbalha, tá? Um abraço. O André Freitas também tá por aqui. Galera boa aqui, o Josivan também tá por aqui, um abração bem forte. Rayana, obrigado, amanhã a gente se encontra no Romeirão, tá bom? Amanhã no pós-jogo a gente tá lá pra ver aí se eu e o Serginho acertamos ou se foi o Tony ali que acertou o vencedor desse confronto de amanhã que vale a liderança do grupo A. Prorrogação do replay amanhã, terminou o jogo e a gente já começa a prorrogação. Serginho, prazer realmente estar batendo esse papo com você. Você participe mais do Prorrogação, viu? A audiência vai lá pra cima com você, Sérgio. Como eu falei, então tem que falar com a patroa, né? A patroa ali que fica segurando o jogo, não deixa eu vir pro jogo. É volante e marcadora mesmo. É difícil, né, dona? Vem quando tem que levar um terceiro cartão pra ficar de fora, né? Senão não vem. Senão não vem. Mas hoje deu tempo, né? Inclusive eu falei que tava trabalhando, deu tempo eu vir pro jogo ainda. E amanhã, se der certo, eu vou pro jogo lá também. Já que tem que aproveitar essas folgas, né? É difícil ter as folgas, mas quando tem eu gosto de ir pros jogos. Acompanhar os times, né, aqui da região. Eu tenho um carinho por todos os times aqui da região. Queria que todos estivessem na primeira divisão, mas infelizmente esse ano eu quero que suba 2 e se for 2 tem que ser daqui do Cariri. Qual é o nome da volante lá de casa? Vânia, aí tem Felipe, meu menino, tem o Wender e tem Laja, né? Lá é o time lá é Mas a completinho, marcadora mesmo é a Vânia. É Vânia, não deixa nada. E é aquelas volantes que gostam de marcar, né? Gosta de pegar no tornozelo do meio, né? Gosta de pegar no pé. Dona Vânia, deu uma liberadazinha aqui, libera o Tô homem. correndo mais lá no trabalho do que quando eu jogava bola. Tem que jogar, tem que correr menos, né, Tony? Depois se para, né? Dona Vânia, por favor, libera o homem aqui que tá no Prorrogação do replay. E aqui é bom até de marcar, porque é só ligar o YouTube e sabe que... Um marca e outro sobra aqui. Aqui é bom, é isso.
Galera, obrigado aí você que acompanha aqui o Prorrogação do Replay. Tivemos aqui junto com o Guto Vital, com o Eduardo Benjamin, Rayana Lucas, tá bom? Serginho aqui também, abrilhantando. O Cristóvão disse, rapaz, não deu certo não, fui fazer umas compras. Cristóvão, você tá pipocando, Cristóvão. Quero você aqui com a gente no Prorrogação do Replay ou no Replay. Cristóvão, né? Desde na cidade dele, em Barbalha, né? Tranquilo, né? A torcida é doida pra ver ele, né? Que é difícil ver ele do Cristóvão. Tô achando que a mulher dele é mais zagueira do que a sua. Rapaz, será, Tony? Tá difícil, viu, Cristóvão, então, viu? Pessoal, um abraço bem forte, tá bom? O Josué Moraes. Quando eu olho o Josué, eu esqueço o sobrenome, eu lembro de Xandão. Ele é primo do... Nós falamos do cartão lá, vamos só dar vermelho, isso aí é complicado. É mesmo, grande Josué também aqui com a gente. Amanhã a gente volta no Prorrogação do Replay e a gente também fazendo, lógico, a cobertura total desse jogão de bola e Casa e Crato, tá bom? Feliz Páscoa pra você, tá bom? Um fim de semana abençoado e amanhã a gente volta aqui no YouTube. Segue também as redes sociais, Replay com Tony Souza, YouTube, Instagram, TikTok, que a gente tá repercutindo tudo aqui sobre o nosso futebol, tá bom? Um abraço bem forte, uma ótima noite neste sábado de aleluia e amanhã a gente volta. Feliz domingo de Páscoa também pra você. Um abraço.